Quando eu e você nos deparamos com uma guerra espiritual, é no momento que Deus começa a tirar aquilo que ainda achamos que conseguimos vencer. Aquilo que muitas das vezes você fala, não, ficou isso, ficou aquilo, eu ainda consigo dar um jeitinho com esse que me sobrou, eu ainda consigo alcançar minha vitória dessa maneira. Aí Deus fala, não, tem muito, tá bom demais, ainda tá bom. Aí Deus fala assim, eu vou tirar só mais um pouco. Aí Deus pega e fala para Gideão, vai lá, desce na represa, vamos falar uma represa, e coloque eles para beber água. Quando eles descem, aleluia, glórias a Deus, para descer as águas, até as águas, ali Deus fala assim, aqueles que eu te falar, põe a parte, você põe a parte. Aqueles que eu te disser não irá contigo, aquele não irá contigo. E aí então, aleluia, ele separou. 300 homens beberam a água, pegaram a água e beberam. Eles não abaixaram para beber, eles pegavam e traziam até a boca dele. Deus observou o quê? Aquele que continua em posição diante da palavra, olhando para a palavra, aquele está pronto para vencer uma guerra. Muitas das vezes o Senhor coloca na minha e na tua frente algo para nos provar. Aleluia, glórias a Deus. E no momento em que estamos sendo provados, nós baixamos a nossa cabeça para buscar socorro. E o Senhor fala, não, é de pé. Mesmo estando em dificuldade, é de pé, é posicionado que Deus nos quer. Quantas das vezes eu passando pelas provas, eu não sentava e falava, Senhor, hoje eu não quero cultuar, hoje eu não quero ministrar a palavra. E o Senhor colocava no meu coração, é de pé no altar que eu te quero. E eu não pude baixar minha cabeça. Eu não pude falar assim, Senhor, tudo bem. Hoje mesmo eu sentei e falei, Senhor, essa madrugada nós te adoramos, essa madrugada nós te louvamos, então vou encerrar o culto de hoje. O Senhor falou, não, tem pessoas que não cultuam na madrugada, tem pessoas que não oram na madrugada, tem pessoas precisando ouvir minha palavra, é de pé que eu te quero. Aí eu falei, Senhor, vamos cultuar ao Senhor. E aí então, aleluia, glórias a Deus, o Senhor vira para Gideão e fala, esses 300 vai lutar contigo. Meus amados, teve um momento na minha vida que o Senhor falou, filha, vai. E eu fui, sem rumo, sem saber se ia dar certo ou não, porque o cenário estava mostrando, aleluia, para mim que eu não ia conseguir. O cenário mostrava para Gideão que ele não ia conseguir vencer uma guerra com os medianitas com apenas 300 homens. Só que não era qualquer homem. Era 300 homens em posição de guerra. 300 homens que não abaixou a cabeça para a circunstância. Não abaixou a cabeça para a sede da água. Não abaixou a cabeça, não voltou para trás com medo. Era 300 homens que tinham a mesma fé de Gideão. Então nós não precisamos de muito para vencer o nosso inimigo. Nós precisamos do nosso lado de poucos. E poucos que pensam como nós, que agem como nós e que têm a fé que nós temos. Quantas pessoas não adentrou nessa sala? Quantas pessoas não sentaram? E quem que está cultuando hoje conosco? Deus não quer muito do nosso lado. Ele quer apenas soldado valente. Ele quer apenas pessoas que permaneçam com a mesma fé que nós. Aí então ele vira para Gideão e fala, agora pode ir, pode descer ao arraial dos medianitas e lutar contra eles, que eu entregarei eles nas tuas mãos. E o Senhor ainda fala, se tu queres saber que sou Deus falando na tua vida, Gideão, desça no arraial e ouvirá da boca deles algo que vai te dar certeza que sou eu Deus falando, que vai te dar certeza que você vai vencer a guerra. Ei, quando Gideão desce, Gideão escuta os medianitas conversando, e um deles diz, eu tive um sonho essa noite, eu tive um sonho, aleluia, glórias a Deus, de um pão cevado
Um amigo respondeu: não. Isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homens israelita. Deus entregou nas mãos dele os medianitas e todo este arraial. Glória a Deus. Ei, sabe o que eu entendo? Que o inimigo da minha e da tua alma, ele sabe exatamente o dia da sua derrota. Ele sabe exatamente o dia que Deus vai falar para ele: acabou, chega de provar minha serva, o meu servo, é o fim, acabou a guerra. Hoje eu te entrego na mão da minha serva, do meu servo. E o Senhor ainda fala com os medianitas: vocês vão morrer. E o inimigo, ele obedece. Por quê? Porque quem está no controle é Deus. Quando Gideão ouve o sonho dos medianitas, ele volta, aleluia, para a sua tenda e fala: ei, desça, aleluia, glórias a Deus, porque Deus entregou os medianitas para que nós possamos vencer a guerra. Gideão não tem mais dúvida de que ele só precisava dos 300 homens. Sabe por quê? Porque quando, aleluia, glórias a Deus, aqueles 20 e poucos mil homens voltaram, 30 e poucos mil homens que voltaram, vai virar para Gideão e falar assim: Gideão, Deus é na tua vida. Gideão, se não fosse a mão de Deus, 300 homens não venceriam a guerra. Começam a enxergar e o nome de Deus começa a ser glorificado. Tem coisa na minha e na tua vida que não é, aleluia, glórias a Deus, porque nós temos que passar, não. É que nós somos instrumento na mão do Senhor e o Senhor fala: eu preciso mostrar a minha glória, e para eu mostrar a minha glória, eu terei que te usar. Glória a Deus. Então nós temos que ser instrumento na mão de Deus. Nós temos que passar por, às vezes, muitas das vezes, por luta, por prova, por situação que dói no coração de Deus, de ver eu e você passando por aquilo. Mas é preciso. Sabe por quê? Porque o nome de Deus precisa ser exaltado. O nome de Deus precisa ser glorificado. O nome de Deus precisa, aleluia, expandir na terra. Mas muitas das vezes eu e você não reconhecemos que se estamos de pé, louvando, é porque Deus permitiu. Eu e você não sabemos reconhecer que podemos muitas das vezes até estar sem nada o que comer, mas só de respirar, Deus, ele está no controle. Deus, ele tem que ser exaltado. Sabe por quê? Aqueles que morreram no avião não exaltam mais o nome de Deus. Aqueles, aleluia, glórias a Deus, que morreram no acidente do ônibus, não exalta. Mas eu pude ver a mão de Deus naqueles três que estavam dentro do carro que ficou debaixo da carreta. Eu pude ver a mão de Deus dentro daqueles dois que sobreviveram na pancada do avião, onde 179 morreram. Nos mínimos detalhes nós podemos ver a mão de Deus. Só que enquanto eu e você não abrirmos os olhos espirituais, nós não vamos ver o agir de Deus. Enquanto eu e você estivermos cercados de pessoas que não têm a mesma fé, Deus não vai permitir nós vencermos a guerra. Deus não permite nem que nós vamos em direção à guerra. Enquanto os 22 mil homens não voltaram para casa, Gideão não pode ir adiante beber água. Por quê? Deus não permite você sair do lugar. Porque se você sair do lugar, aleluia, glórias a Deus, aqueles vão te convencer de coisas erradas. Aqueles vão te desviar do caminho que é para ser feito. Então que nós possamos entender que se Deus está tirando, é porque a fé não é a mesma. Aleluia. E Gideão só volta ao encontro daqueles homens depois que venceu a guerra. O Senhor manda falar para você, Gil, que você só vai voltar
ao encontro daqueles que foram, que ficaram, que não têm a mesma fé que você. No momento em que você vencer a guerra, no momento em que você vencer o inimigo da tua alma, no momento em que você combater o bom combate, aí você volta para que o nome de Deus seja glorificado. Aí você volta para que o nome de Deus seja exaltado em você. Para que muitos falem, ele sozinho não ia conseguir, mas a mão de Deus sobre ele o ajudou. Amém? Eu convido a amada igreja a se colocar de pé neste momento. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Meus amados, de uma coisa eu tenho certeza: quanto mais eu passo pela prova, mais me sinto próxima do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu fico imaginando a intimidade que Gideão estava tendo com Deus. Deus falando com ele e ele obedecendo. Deus falando e ele obedecendo. Aí então Deus fala: vai, Gideão, vai lá e ouve o que eles estão falando, e saberá que sou Deus falando com você. Então Deus ainda permite que nós vamos tirar a prova daquilo que Deus está falando. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Eu te convido a adorar o Senhor.